Bem, a Reuters acabou de informar que a CIA tinha uma fonte dentro do regime venezuelano que foi quem teria ajudado a rastrear e localizar Nicolás Maduro, e é provável que essa pessoa tenha ganhado seus 50 milhões de dólares de recompensa pela captura de Nicolás Maduro. E é bom lembrar que ainda estão pendentes as recompensas por Padrino e Diosdado. No momento em que isso acontece exatamente. Exatamente. Então, pelo menos já vão sendo dados detalhes de como a operação aconteceu. Sim, havia alguém lá dentro que sabia o que estava acontecendo, a informação de tudo o que estava acontecendo. E isso também seria a fórmula para poderem ter encontrado Maduro em seus esconderijos. Porque o traziam todos os dias, mudavam ele de lugar constantemente, nem eles mesmos sabiam para onde ele iria. Ou seja, não havia uma agenda de vai para cá, vai para lá, porque eles mudavam constantemente. E bom, é assim que está a situação. E também foi relatado que agora Nicolás Maduro está em um navio de assalto anfíbio, o United States Ship Yohima, lembram, destacado no Mar do Caribe. E de lá ele será transferido para a prisão de Nova York. Exato, veja o que diz Maciel. Não fala Maciel 445, mas sim. Os venezuelanos, que enfrentam dificuldades há anos, apoiam e comemoram a derrota de Maduro e seus aliados. Acho desnecessárias as outras opiniões, diz Maciel. Olá, Maciel, como está? Diz Débora Pepe. Há relatos de toque de recolher em Caracas. Diz, vamos checar, obrigado pela informação. Débora, como você está? Veja só, né? Ou seja, faz sentido, não é? Faz sentido que, nesse momento, o governo queira impor um toque de recolher, evidentemente, também pelo que pode vir a acontecer, não é? Essas operações parecem longe de terminar, acredito que ainda haverá mais. Vamos esperar também pela coletiva de imprensa que vai acontecer agora na Casa Branca, às 11 da manhã, horário da Casa Branca. É daqui a mais ou menos 1 hora, certo? A conferência diz convidar Maduro para tomar café na Casa Branca, diz a Teseia. Um cafezinho. Não um cafezinho cubano. Disseram sim? Saudações, diz. Como faz? Ganhei uma recompensa, diz Panterito. Nossa, Panterita. Você já tinha planos com essa? Eu já tinha gastado tudo. Ele disse. Claro, olha, e há um comentário por parte do secretário-geral da Organização das Nações Unidas. É Antônio Guterres, que considera que a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela estabelece um precedente perigoso. E ele está profundamente preocupado que as normas do direito internacional não sejam respeitadas. O que, bom, já era de se esperar, né? Eles precisam dizer isso exatamente. Exatamente, não. O que a Organização das Nações Unidas diz também é uma realidade. Ou seja, obviamente se comemora a queda de Maduro, evidentemente, por tudo o que ele fez. E por outro lado também, você vê esse outro lado do risco que existe quando se utiliza esse tipo de, vamos dizer, de doutrina, por assim chamar, de forma de agir por parte dos Estados Unidos sobre o direito internacional, né? Esse também é outro ponto, diz. Quando a doutrina foi promulgada, Simão Bolívar disse que os Estados Unidos da América seriam um perigo para a América. Salvador, tudo bem? Saudações, Eliseu diz. Trata-se de progresso, liberdade e paz, que são muito importantes. Tomara que então, o futuro da Venezuela seja mais voltado para a paz, para a democracia. Não diz aquele que quer paz, que se prepare para a guerra, diz. Vilco, como você tem estado, Vilco? Saudações muito boas, diz. Progresso, para onde vai, para quem beneficia. Diz Salvador, pois em benefício da população, não é? Esse seria o sentido, não é? Isso seria o ideal, não é? Em benefício de quem trabalha, de quem contribui, da sociedade, né, em geral, isso seria o ideal, né? Essa é a ideia agora. Não estou dizendo que seja a ideia do Trump. Trump está em outra vibe. Ou seja, ele não está preocupado se prospera, se não prospera. O que ele está preocupado são duas coisas. Que não continuem saindo mais migrantes dos Estados Unidos, da Venezuela. E 2, que Rússia e China não se envolvam no continente, basicamente através da Venezuela. E Hezbollah e Hamas e todos esses grupos terroristas que já operam na Venezuela. E que, bem, são inimigos de longa data dos Estados Unidos. Então essa é a parte que importa para Trump, né? Agora, já que vamos embora, pense que o futuro político da Venezuela terá que ser, esperamos, pensando no benefício do povo de lá, certo? Isso seria o ideal, ele diz. Que diga Pepe Estrizzi. Se vive em uma ditadura, o México não é único. Falam sem consciência. Como?
Não entendi, Blanca, o comentário. Não estamos vivendo uma ditadura? Claro que não. Evidentemente, ontem também diziam que Trump é um ditador, mas isso também não é verdade. Ele não é um ditador. Ou seja, enquanto as pessoas tiverem votado nele e as eleições tiverem sido respeitadas, é o que temos. Você pode não gostar do Trump, Cláudia Schemen, você pode não gostar dele, mas as pessoas votaram nele, não é? E isso fica bastante claro. E não só isso, mas aqui, por exemplo, no estado onde eu moro, em Nuevo León, é um partido diferente do oficial. Digamos que não. E assim, aí se vivem essas situações, sim, e com muitos defeitos definitivamente, claro que existem defeitos. Todas as democracias têm, os Estados Unidos estão cheios de defeitos quanto à sua democracia. Basta ver as ações que Trump toma internamente e como ele pula muitas leis que não deveria. É uma pessoa bem inaceitável em muitos assuntos. Definitivamente toda a sua relação com Einstein vai pesar, não é? Então, definitivamente, eu não acho que exista um governo perfeito, né? E isso, para mim, está muito claro. E temos que ser críticos com todos, não só com um lado, mas com o outro também. Porque esses lados foram inventados justamente para isso, para polarizar, né? E isso é o que não se deve fazer, né? Tipo, eu, por exemplo, não, obviamente não. Discordo totalmente da intervenção dos Estados Unidos. Aqui no México, de jeito nenhum seria um erro, seria uma loucura, não. Para isso estamos nós, os mexicanos. Estamos aqui para exigir que as leis sejam respeitadas e que se respeite o direito, né? E isso também é importante, né? Você não precisa de ajuda de ninguém para isso. Saudações, Maurício, como você tem estado, Roberto? Como diz Tom Hale, pois é, que ruim. O que é isso? Saudações, Marcela, como tem estado, Will Goff? Ada, como você está? Diga, fez. Essa recompensa nunca chegará a essa pessoa. Lembre-se que a pessoa que entregou o Luigi nunca recebeu o dinheiro, diz Ada. Fez, isso também é mentira, hein? Quero dizer que a pessoa que entregou também foi só encenação, ou seja, não houve uma entrega de verdade. Então, quer dizer, estão manipulando muito esse caso, né, para tentar fazer parecer que ele é o culpado. E cada vez aparecem mais detalhes de que as coisas são bem diferentes do que foi dito no começo. A polícia, por exemplo, tudo o que gravou do caso do Luigi, e até tem câmeras lá, tudo isso foi apagado, não existe, não tem nenhuma gravação disso. Coincidentemente, quando entregam o Luigi. Ele trazia todas as evidências em uma mochila, e ele diz, quer dizer, a pessoa não reconhece que aquela mochila, essa mochila, é dela. E ele diz, em que lógica cabe que, se estão perseguindo ele iria carregar as evidências com ele? Ele, assim, bem tranquilo, andando por aí em um McDonald's, né? Ou seja, basicamente quiseram montar um caso contra essa pessoa e olha, numa dessas ele provavelmente pode acabar ficando livre. Ou seja, o caso está sendo muito mal conduzido. E, bem, as coisas parecem que vão tomar um rumo bem inesperado. Mas enfim, é um caso que depois a gente conversa porque, olha, obrigado por lembrar, Dazo, não, esse a gente não comentou, mas sim, temos acompanhado bastante. O caso de como está indo todo esse assunto do julgamento, que faz pouco tempo que começou. Sim, recentemente. Bem, o presidente dos Estados Unidos, agora mesmo está dando uma entrevista para a Fox e adiantou que seu governo está pensando no que fazer em relação à governança da Venezuela. Após a captura de Nicolás Maduro, ele diz: bem, estamos tomando essa decisão agora. Não podemos nos arriscar a deixar que outra pessoa assuma e simplesmente fique responsável pelo que ele deixou. Eles estão falando dele, sim, não é? Estamos decidindo agora, nos envolvemos, amamos eles e queremos levar liberdade ao povo. Trump afirma que os venezuelanos estão muito felizes com a captura de Maduro porque amam os Estados Unidos e porque o país sob o comando de Maduro é uma ditadura. Ela garantiu que Maduro estava tentando negociar, disse. No final, ele tentou negociar, mas já disse que não podemos fazer isso. O que ele fez com as drogas está errado. Saudações, obrigado, diz Maduro. Não caiu no mesmo dia, estou conferindo. Ah, que Noriega também foi em dezembro. Caiu em dezembro. Bom, foi em dezembro. Na madrugada de 20 de dezembro, os Estados Unidos da América invadiram o Panamá com um objetivo. Foi em 20 de dezembro, ou seja, meses próximos, mas não no mesmo dia. Pelo que estou vendo aqui, não. Mas sim, foi quase no mesmo dia em que fizeram o ataque. Este aqui é alemão.
ao alemão dele, e você se lembra do ataque ao alemão dele? E o que aconteceu? No dia 2 de janeiro... 2 de janeiro? Foi em 2 de janeiro de 2020 e hoje é 3 de janeiro, certo? 2 ataques, então, direcionados por trecho, bem... É um ataque que, por sinal, trouxe muita controvérsia com o Irã, não é? Um confronto que ele teve ali com os iranianos e que prometeram na época que iam fazer e acontecer e no fim das contas nunca fizeram absolutamente nada, né? Também fala como no México pagam para que deixem movimentar a droga deles e dizem que assim não matam a população. Não entendi, Celestial. Como ele diz que no México pagam para liberar a droga e assim evitam mortes. Não entendi como foi, Celestial. Não dá para entender seu comentário. Saudações, espero que esteja bem, diz Trump. Expulsou o venezuelano dos Estados Unidos da América? Está preocupado? Se não, não é isso que estou dizendo. Ou seja, ele está focado em outras questões e preocupado apenas com suas políticas internas. Mas, evidentemente, essa parte de que ele vai lá e está pensando nos venezuelanos, não é assim. Ou seja, no caso, ele está pensando em... Bem, o problema que Maduro gerou para ele na questão da migração, principalmente, evidentemente, Maduro também falava que a reação com Trump tinha a ver com o petróleo. Sim, também tem a ver com o petróleo. Sim, bom, já dizia o próprio Trump. Ele não dizia que queria que devolvessem o que tinham tirado deles? Quando... Exatamente, como eles chamam isso com... A expropriação do petróleo que Chaves fez, quer dizer, claro, não, já faz tempo que ele aceitou, não. Exatamente, não, tudo bem, sim. Ele aceitou o interesse que existe por esse assunto. Claro, e tudo bem. Agora está sendo informado que um pequeno grupo de pessoas saiu em Caracas para repudiar o ataque dos Estados Unidos. E até agora apenas algumas dezenas de pessoas responderam ao chamado do chavismo, porque pediram para que a população venezuelana saísse às ruas para repudiar o ataque dos Estados Unidos. E basicamente o país está com as pessoas comprando e em suas casas. Mas enfim, esse grupinho pequeno, na verdade, por exemplo, se eu encontrar o vídeo, porque realmente vi agora há pouco, saiu para pedir que devolvessem o Maduro, mas é um grupo muito pequeno e pessoal. Na verdade, e Salvador, se você mora nos Estados Unidos e começa a criticar o Trump, você vai para a cadeia? Não é verdade, isso não é verdade. Está cheio de vídeos de todo tipo, dizendo não, chega, criticando, insultando, chamando ele de estúpido, de idiota e coisas piores. As redes sociais estão cheias desse assunto, até mesmo a própria mídia também o critica. O dia todo, à noite, à tarde, todas as horas. Não, obviamente não é assim. Saúde, Salvador este. Mas não é assim sim. Evidentemente ele é uma pessoa inaceitável, insisto, te digo, em muitos assuntos, mas também não precisamos dizer o que não é verdade. Isso ele diz. Olá, Edgar, tudo bem? Eles vão se reunir no seu Palácio das Mentiras, segundo ele. O que diz a lagartixa? Diz Edgar. Não sei ao que você se refere com a lagartixa, Edgar. Essas saudações, então, o que aconteceu com os comentários? Diz, feliz aniversário. Ângelo Cadilá, quem é? Quem é Ângelo Cadilá? Alguém aqui da comunidade está fazendo aniversário? Saudações, muito bom então, feliz aniversário, um grande abraço, muito obrigado a TSEA, muito bom. E aí, como você tem estado, Juan Gabriel? Saudações, tudo bem, o que conta de novo? Ele diz, saudações, ele diz. Foi uma divisão, ele diz. Se os negócios, foi uma divisão do corrente para o comunismo e uma abertura armamentista que não serviu por causa da quantidade de conflitos. Hoje, no Teatro Mundial, diz Liceu, diz Venezuela, aqueles que repetem esse ar de liberdade. O que se respira aqui tem um aroma muito especial, mesmo sem dizer. Não há protesto porque Maduro voltou, diz. Não, bem, não, exatamente, não, ninguém está exatamente, só talvez os mais próximos dele, só isso, não diz. Por aí, o próximo será Daniel Ortega Nigrava, junto com Rosário Murilo, diz. Dieber, como tem estado, Dieber? Saudações, muito bem, como tem estado? O que mais tem por aí? Saudações. Aqui estão mais imagens dos grupos dos quais estamos falando agora, que saíram para pedir que devolvam Maduro. Também as filas. Vamos falar sobre isso, diz. Muito bom, diz Chacavirgo 3, diz. Se fossem censurar, já teriam cancelado South Park pela paródia que foi pesada, viu, South Park? Fazem várias paródias com o Trump o tempo todo, além do Saturday Night Live. Quer dizer, ele até tentou censurar o Jimmy Kimmel e não conseguiu censurar.
Ou seja, ele tentou pressionar a emissora, dizendo que iam pressionar para não permitir que o programa fosse ao ar. Ou seja, ele realmente tem ares de autocrata, sabe? Se você der a oportunidade, sim. Claro. Sim, ele pode virar ditador, pois tem essa possibilidade. Mas a diferença é que existe um sistema, existem leis, existe, né? Então ele tenta pressionar, mas assim também acabam devolvendo para ele. E evidentemente é um tema que também está acontecendo de forma intensa lá nos Estados Unidos. Vamos ver várias imagens, vários pontos que chamam a atenção hoje. Vamos lá.